Nessa aula vamos falar de projetos no QGIS. Antes eu quero explicar algumas coisas. Como entender o projeto? Desde o início do curso nós temos utilizado vários geodados. Geodados inclusive de lugares diferentes. O projeto no QGIS é quando você elabora, faz uma construção de vetores ou matrizes, processa informação espacial, gera simbologias de um determinado lugar, um determinado território, e você quer salvar aquela visualização, aquela construção como um projeto. Por exemplo, suponhamos que fizéssemos um estudo na cidade de Brasília e tivéssemos uma camada das ruas, uma outra camada dos bairros, um raster do relevo, uma imagem de satélite, e fizéssemos um enquadramento, um recorte naquele território para fazer estudos, elaborar mapas, é interessante que você salve aquilo como um projeto. Por exemplo, o projeto Brasília. Numa outra ocasião, você vai fazer um estudo de uma bacia hidrográfica. Então você tem uma camada vetorial dos rios, uma outra camada de pontos, uma terceira camada da imagem de satélite, etc. É interessante que você salve aquilo que você está gerenciando no QGIS como um projeto, por exemplo, o projeto da bacia hidrográfica correspondente. Então, quando organizamos esses projetos, eles geralmente se debruçam a um determinado estudo. Porém, veja o seguinte, suponhamos que para cada um desses projetos, que você tem diferentes camadas, raster, vetoriais, esses geodados estão armazenados em uma única pasta. Suponhamos uma situação dessa. Você tem uma única pasta no seu computador, denominada geodados, e dentro dessa pasta você tem praticamente várias camadas de diversos lugares. No QGIS, você acessa essa pasta e importa uma camada, seja vetorial ou matricial, faz as manipulações e pode salvar esse projeto. No entanto, aquele conteúdo que está sendo gerenciado no QGIS está armazenado naquela pasta externa. Quando salvamos um projeto, esse projeto nada mais está fazendo que gerenciando aquela informação contida na pasta geodados, por exemplo. Então, parece um pouco confuso, mas eu vou mostrar aqui na prática o que eu quero dizer com isso. Vamos utilizar aquelas duas camadas que eu pedi para vocês baixarem na aula de simbolização. Foi um raster e uma camada de municípios. Então vou buscar aqui, ó. O raster era um MDE, né? Seleciona a GeoTIFF aqui, MDE, abrir. Adicionar. Agora vamos buscar os municípios. Vetor. Vou mudar para shapefile aqui, caso não esteja. Municípios, localizar pasta, abre, adicionar. Fechei. Estão aqui os municípios e a camada MDE. Vou fazer uma rápida simbolização aqui. Vamos chamar o Alvin aí para ajudar a gente. Clica aqui em MDE, simbologia, banda simples falsa cor. Vamos inverter aqui, aplicar, ok. Municípios, vamos pôr os nomes, né, dos municípios e aplicar uma cor. Então, simbologia, vamos colocar categorizado. Coluna, município, classifica, aplica. Vamos em rótulos e vamos rotular com rótulo simples e nome dos municípios. Aqui. Bem parecido com o que fizemos na aula passada. Valeu, Alvin, obrigado. Então, veja só. Aplicamos aqui uma simbolização e buscamos essas camadas dentro de uma pasta geodados, que porventura nessa pasta tivesse diversas outras camadas de diversos outros lugares, seja do Brasil ou de outros países. O QGIS está lendo aquela camada que tem esse nome especificamente, MDE e municípios. Porém,
Se nós fecharmos agora o QGIS e não salvar essa visualização, se eu der um discard aqui, acabou. Essa visualização vai ter que ser refeita novamente em uma outra ocasião que eu queira chegar nessa mesma construção. Porém, se nós resolvermos salvar, clicar aqui em Save, ele vai nos direcionar para uma pasta onde podemos salvar essa visualização. É isso que implica em salvar o projeto. Salvar o projeto nada mais é que salvar aquele trabalho que você executou no QGIS, gerenciando as suas bases externas. Eu vou salvar então na pasta que eu batizei para a aula de hoje, que chama Projetos no QGIS. Vou dar 2 cliques e salvar nessa pasta. O que eu estou salvando? Eu estou salvando o projeto. Esse projeto é uma extensão típica do QGIS. Veja, o nome que eu batizar aqui, ele vai estar salvando um arquivo que está gerenciando os geodados da pasta onde está contido o meu MDE e os municípios. E a extensão é típica do QGIS, é uma extensão QGZ. Então eu vou dar um nome aqui de exemplo projeto. Exemplo projeto. Vou dar salvar. Veja que aqui, antes de eu clicar em salvar, ele está projeto sem título, porque eu trouxe as camadas, manipulei, fiz uma simbolização e não salvei nada. Então ele está dizendo que é um projeto ainda sem denominação nenhuma. Agora nós estamos salvando aqui como exemplo projeto. Quando eu clicar em salvar, o nome ali em cima vai aparecer agora. Ó, exemplo projeto. Então está salvo. Contudo, o que está salvo é apenas um arquivo de gerenciamento desses geodados. Eu vou mostrar na pasta externa como que ele aparece. Vejam que ao salvar o projeto e fechar o QGIS, ele gerou então um arquivo externo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó, na pasta desta aula que eu denominei projetos no QGIS, ele salvou aqui aquele projeto. Ao dar 2 cliques aqui, ele vai abrir o QGIS e recuperar toda aquela visualização que foi feita. Veja. Está aqui o projeto da mesma forma como nós estávamos visualizando pela última vez. Contudo, lembrando, ele nada mais fez do que apontou aqueles geodados que estavam na pasta e trouxe aqui com a mesma simbolização que nós deixamos na última vez que abrimos o projeto. O que é muito comum, qual é o erro mais comum dos meus alunos? É eles acharem que neste arquivo aqui está o MDE e a camada municípios, por exemplo. É um erro comum achar que nesse pacote estão todos os geodados. Não, os geodados continuam na pasta geodados e ele está apenas gerenciando a partir deste arquivo aqui do projeto. Veja que o tamanho do arquivo é muito pequeno, inclusive. Tem apenas 7 KB. Então, seria impossível estar armazenado nesse pacote aqui, se fosse um pacote de dados, né? Uma camada raster e um arquivo vetorial como esse que nós estamos utilizando aqui. O que também acontece muito é mudar a localização do geodado. Quando você muda o geodado de lugar, ou se você salva isso em um pendrive, mesmo que você salve esse arquivo aqui do projeto e salve uma pasta que contém os geodados, você pega essas informações e salva no pendrive, vai em outro computador e abre o projeto. O que vai acontecer? Ele não vai localizar a pasta onde estão os geodados. Se ele estava na raiz D, 2 pontos, por exemplo, e você salvou no pendrive, quando você colocou esse pendrive em outro computador, ele pode ter ido para uma raiz Z ou E, então ele não vai localizar. Ele mantém essa memória apenas do computador de origem onde ele foi criado.
Então eu vou mostrar esse exemplo aqui, ó. Eu vou pegar aqueles geodados, eu deixei eles salvos na aula de simbolização, está aqui, ó, MDE e os municípios, e vou tirar ele daqui, colocar em outro lugar. Para isso, primeiramente eu tenho que fechar aqui o projeto. Então eu vou fechar. Nesse fechar, ele fecha só esse projeto e o QGIS continua ativo aqui, ó. Agora eu vou pegar essa pasta geodados e vou tirar ela daqui e colocar em outro lugar, ó. Vou recortar e vou colar na aula 8 aqui, ó. Mudei de lugar. São os dados que estavam na aula de simbolização, lembra? Trouxe ela aqui para a aula de projetos. Agora eu vou clicar aqui, ó. Melhor, eu vou voltar para o QGIS e abrir o projeto por aqui, ó. Projeto, abrir. Esse abrir é abrir projeto. Vou localizar, tá aqui, ó. Exemplo, projeto QGIS. Selecionei, vou dar abrir. Olha o que acontece. Ele abre uma tela, manipular camadas indisponíveis. O que aconteceu? Ele não está encontrando o caminho. E ele diz aqui, ó. Essa camada geodados estava numa determinada raiz, que está aqui 2 pontinhos, que ele não está mais sabendo onde é isso, porque ele não localizou, ele estava procurando naquele D 2 pontos da aula simbolização, e não está mais, ó. Tá vendo? Simbolização. Porém, nem tudo está perdido. Basta nós mostrarmos para o QGIS aonde estão esses geodados. Vem aqui em buscar, clique em buscar, localiza aquela pasta, ó, onde eu mudei, eu coloquei agora aqui, ó, geodados, ó, e vou apontar. Essa primeira aqui é o vetor, ó, municípios, então municípios está aqui, ó. Vou trocar aqui para shape, né? Eu sempre faço isso para não correr riscos. E abrir. Olha lá, ele localizou. Tá vendo que ele mudou aqui. E agora eu faço a mesma coisa para o MDE, ó. Seleciono o MDE e vou aqui buscar e aponto a pasta onde está contido esse MDE. Aqui, ó, geodados, o MDE está aqui, ó. Eu posso colocar um GeoTIFF, né? Só para ter certeza que as coisas vão dar certo. E, ó, aplicar mudanças. Vai vir da mesma forma, ó, com a mesma simbolização. Então, fiquem atentos a isso. É um conteúdo que é mais técnico, né, da questão de manipular as informações no QGIS, mas ele gera muito desespero entre meus alunos, porque eles produzem os mapas, depois acham que perdeu tudo, que aquelas cores que eles aplicarem, as simbolizações vão ser perdidas. E não. É só entender como as coisas são gerenciadas no QGIS. Detalhe, aqui eu utilizei a versão 3.8 do QGIS, sendo que no começo desse curso eu pedi para que vocês fizessem o download do QGIS 3.10. Mas os procedimentos são os mesmos. Inclusive no QGIS 3.10, se você localizar um único arquivo e os outros arquivos estiverem na mesma pasta, ele vai identificar e você não vai precisar ficar apontando todos. Suponhamos que vocês tivessem aí 10, 15 camadas de informação. O QGIS.10 ele melhorou inclusive essa ferramenta de localização dos arquivos geoespaciais, e você apontando um e ele identificando os demais na mesma raiz, ele já traz tudo de uma vez só. Bem, é isso que eu queria falar hoje. Concluímos aqui essa aula sobre projetos no QGIS.